Queridos, hoje nós estamos em mais uma terça-feira do culto da palavra, com o propósito de todas as terças, todas as escolas bíblicas dominical, a gente tem um lema, e o lema é aprender para servir com excelência. E nessa noite nós vamos falar sobre o tema o joio e o trigo. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Mais uma vez, 1, 2 e 3. O joio e o trigo. Essa parábola, queridos, é uma palavra bastante conhecida. E bom é a gente sempre relembrar, recordar aquilo que o Senhor Jesus tem para nos ensinar. E eu tenho certeza que será mais uma noite onde iremos aprender juntos. Quem é o joio? Para que serve o joio? E quem é o trigo? E precisamos entender quem tem sido nós. Temos que entender se nós temos sido joio ou se temos sido trigo. É bem verdade que o Senhor nos chamou para ser trigo, porque o trigo ele frutifica. O joio, ele não dá fruto. Ele é muito parecido. Ele tem as mesmas características. Aos olhos de quem não é especialista, ele pode até mesmo se confundir. Mas aos olhos de Deus, Ele sabe muito bem quem é joio e Ele sabe muito bem quem é o trigo. E nós vamos ler a palavra do Senhor, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, do versículo de número 24 ao 30, e o texto vai nos dizer: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também me ajude, apareceu o que, a igreja? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Meu Deus. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e a
guardai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quantos podem adorar ao Senhor por esta palavra? Meus amados e queridos irmãos, podemos identificar no versículo de número 24 que acabamos de ler, capítulo de número 13, verso 24. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta. O verso 24 que lemos, eu quero reler, diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Quem semeou, ele conhecia o local, ele conhecia a terra. A terra era boa, a semente não diferente também era boa. E observe, querido, que para se plantar, não se pega a semente e joga de qualquer maneira. A boa semente há uma necessidade de preparar a terra, de se adubar a terra, de colocar a boa semente e de cuidar, para que aquela semente que uma vez foi plantada, no tempo certo, na hora certa, ela venha frutificar. Ninguém lança uma boa semente em uma terra ruim. Ninguém lança uma boa semente em uma terra que não seja boa o suficiente. A bem da verdade que se a terra não for boa, e há determinados tipos de solo que ele é mais propício para um determinado tipo de fruto. Há uma outra terra que ela é melhor para outro tipo de fruto. Mas aqui este semeador, este dono desta propriedade, quando lemos o texto já identificamos que ele tinha propriedade, conhecimento, que a semente poderia ser plantada tranquilamente, porque ela haveria de frutificar. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo de número 25 e 26, que diz: mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O propósito aqui do inimigo era destruir toda a plantação. Ele disse, ele teve trabalho para preparar a terra, teve trabalho para colocar a boa semente. Mas o interessante é que para destruir, não se tem tanto trabalho quanto para construir. Eu costumo dizer que a gente leva anos da nossa vida para construir uma reputação. Você leva anos da sua vida para ter um nome. Mas em segundos você pode destruir tudo aquilo que você levou anos para construir. E isso é uma verdade. E reconstruir, querido, é algo muito mais trabalhoso do que construir. O trabalho é maior. A força que você vai ter que imprimir é maior. A dedicação que você vai ter que ter é muito maior. Agora, para destruir, como eu disse, é muito fácil. Aqui o versículo de número 25 diz que o inimigo, verso 25, enquanto os homens dormiram, veio o inimigo.
Olha para quem está do teu lado, diga para seu irmão e diga para sua irmã: esteja atento em todos os momentos. Bastou um cochilo, bastou uma dormida, bastou não vigiar para o inimigo tentar destruir tudo aquilo que estava sendo feito com todo o cuidado, com toda a dedicação. Na nossa vida não é diferente. Às vezes você está ali pagando preço, você está lutando, você está trabalhando, você está vigiando. E o inimigo fica ao derredor, como diz a palavra, buscando a quem tragar. É na hora que falta vigilância, é na hora que dorme, é na hora que relaxa, é na hora que acha que não precisa mais orar, não precisa mais buscar, não precisa mais congregar, não precisa mais buscar a presença de Deus. É na hora que dorme que o inimigo vem e lança a sua semente daninha. Porque o propósito do inimigo é destruir. Ele não quer ver o seu crescimento, ele não quer ver o seu progresso, ele não quer ver a sua colheita, ele não quer ver as coisas dando certo na sua vida. Mas Deus está dizendo: ei, eu estou cuidando de você. É noite de se despertar, é noite de acordar, é noite de nós estarmos vigiando, porque Ele quer nos estragar e nos destruir. Mas o Senhor está dizendo: eu reservei essa noite para lhe despertar, para que você acorde, para que o inimigo não venha destruir aquilo que você vem construindo com tanto afinco, com tanta dedicação. Aprendemos que precisamos estar atentos. Todos dormiram. A oportunidade foi dada ao inimigo para lançar a semente da destruição. E é interessante que o versículo que lemos, e eu vou repetir: mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Depois que ele já tinha feito o trabalho dele de destruir, ele pegou e se retirou. Ele ficou só de longe esperando ver o estrago. Ele ficou só de longe esperando ver a destruição. Mas o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você, está falando conosco nessa noite: ei, querido, acorde, porque eu vou te dar o livramento. Acorde, porque eu vou te sustentar. A semente foi lançada para tentar lhe destruir, mas Deus está dizendo: eu lhe trouxe aqui nessa noite para lhe despertar, para chamar a tua atenção, para que você se levante e se coloque de pé, porque o inimigo tentou, mas maior é aquele que está conosco. Deus está dizendo: haverá livramento. Satanás não prevalecerá contra a sua vida. O laço quebrou e nós escapamos. Não é mérito nosso, é graça, é bondade, é misericórdia. E a misericórdia de Deus está falando conosco nessa noite: eu lhe despertei. Aleluia. Atos capítulo de número 20, versículo 28 ao 31. Observe o que diz. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta aos nossos irmãos: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, olha o que ele diz:
lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Precisamos estar atentos, queridos. Nem todo mundo que diz por aí, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, não está no slide, mas me veio à memória esse texto. Capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo de número 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não se iluda. Não basta cantar bonito, pregar bonito, se vestir bonito, ter boa eloquência, ter uma boa capacidade de persuadir. Olhe para os frutos. Tem muita árvore aí que não dá fruto nenhum na obra, mas está com a maior pompa, pregando, cantando, nos cartazes da vida, levando multidões, gente se iludindo por falta de conhecimento da palavra. Tem o seu pregador predileto, tem o seu artista predileto. Ainda ontem eu estava vendo na rede social um cantor gospel que eu gosto muito, mas que infelizmente depois de ontem ele caiu muito no meu conceito. E aí ele coloca escrito: meu coração está muito alegre, porque ele vai ter a nova gravação do DVD dele. Aí a participação dos cantores é Ed Mota, Mumuzinho, tem um outro. Quando você vai ver a turma que vai participar, não tem nenhum crente. Ah, pastor, é para trazer. Não, Jesus ele pregava primeiro, a pessoa se convertia, mas a mensagem de Jesus é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Esse negócio de venha como está e continue como você é do gospel, mas o evangelho da cruz é diferente. Tem que negar a si mesmo, tem que carregar a cruz, tem que se converter, tem que pagar o preço. Quem quer ir morar no céu tem que seguir a palavra do Senhor. Melhor do que agradar o mundo é agradar a Deus. E a palavra diz que aqueles que querem ser amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.
negócio de tudo misturado, não. Tu quer cantar comigo, querido? Cante. Mas se converta primeiro. Abandone a vida de pecado, abandone a prostituição, abandone a cachaça, abandone as drogas, abandone o mal. Jesus está de braços abertos para te receber. Mas o texto está dizendo, portanto, vigie. E é interessante, eu quero até voltar aqui. Versículo de número, eu vou retornar aqui. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. Aqui ele está falando de duas classes: os de fora para dentro. Mas no próximo versículo, ele nos desperta ainda mais. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Às vezes tem gente que vem para a igreja para pastorear, mas ele quer arrebanhar a igreja para ele. Ele passa um tempo e os membros não é mais da Assembleia de Deus e Adelphi Vida Nova. Ele arrebanha dele agora. Para onde ele vai, ele quer levar com ele. Mas o rebanho é do Senhor. Quem derramou o sangue na cruz foi Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava. É Ele que vai nos salvar. Tu é crente, é de Jesus. Você não é crente de homem. Você obedece e respeita a autoridade espiritual. E precisamos entender que Deus não dá igreja a pastores. Deus dá pastores a igreja, porque a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo, já tem dono, e é por um tempo, ele bota por um tempo, ele leva para outro lugar, mas o rebanho é do Senhor. Por isso tome cuidado, arrebanhar para si é do Senhor. Ei, querido, vem comigo, porque eu sou melhor do que o outro que vem. Está repreendido. Temos que ter cuidado. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Verso de número 25 e 26. Retornar para o capítulo 13. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Que coisa interessante. Quando o trigo começou a frutificar, é a hora que o joio aparece. Para tentar impedir e atrapalhar aquele que está frutificando, para que venha deixar de frutificar. E o texto é claro, ele vai dizer: quando a erva cresceu, ambos cresceram juntos, ambos estavam no mesmo terreno. Só que quem plantou o trigo foi o dono da terra. Quem plantou o joio foi o inimigo. E isso é interessante. No início é difícil identificar o joio, porém, o tempo revela quem é quem. Oh, querido. Não existe nada melhor do que Deus e o tempo para revelar as verdades. Ninguém consegue
se camuflar por tanto tempo. Fica até por um período, mas tem uma hora que a coisa aparece. Lucas capítulo de número 8, verso 17, o texto já vai dizer: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Não há. No tempo em que o papai quiser, meu irmão, pode estar debaixo do tapete, pode estar escondido, pode estar camuflado aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus não existe nada que esteja encoberto. Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece o nosso levantar, Ele conhece 24 horas do nosso dia, de domingo a domingo, de janeiro a dezembro. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Não adianta querer se camuflar, não. Senhor, é para arrancar? Não arranca não. Faz o quê? Deixa crescer junto. Mas Senhor, deixa crescer junto. Se for tirar agora, vai dar prejuízo na colheita. E o que é que eu faço? Você vai ter que conviver com o joio. Mas você não pode deixar o joio te contaminar. Você vai ter que conviver com o joio. Mas você não pode ser como ele. O joio às vezes vai dizer: você está frutificando muito, você está fazendo demais. Sabe por quê? Porque o joio não frutifica, ele não quer que você frutifique também. Às vezes o conselho do joio para o trigo vai ser: ei rapaz, para que isso? Para de fazer tanto na igreja, para de ajudar, para de trabalhar, para de querer fazer demais. Você parece que quer se aparecer. Ei, é o joio querendo fazer você parar. Mas queridos, a palavra do Senhor para nós é: não permita que o joio, não permita que as sementes do inimigo venham lhe paralisar. O Senhor te plantou em uma boa terra. Você é uma semente boa. Você está frutificando. E a ordem é: continue a frutificar. O joio está incomodado. Frutifique ainda mais. O joio está me apertando. Frutifique ainda mais. O joio está com inveja de mim. Frutifique ainda mais. Ele quer te paralisar, mas Deus está dizendo: ei, na terra tem nutriente suficiente para que você continue frutificando e não pare. O trigo dá fruto, o joio só dá fogo. Enquanto você está dando fruto, o joio ele quer botar fogo, porque ele só serve para isso. Tem uma coisinha no meio da plantação, tem uma coisinha no meio da boa terra. O joio está lá para querer criar problema. Mas trigo que é trigo, ele não tem atitudes de joio. Porque quem domina o joio é o inimigo, mas quem domina o trigo é aquele que o plantou para frutificar. Ele é o nosso sustento. E é bem verdade, meus queridos,
que tem hora que o trigo dá vontade de parar. Tem hora que as lutas são muito grandes. Tem hora que o joio quer sufocar. Mas o Senhor está dizendo: não se preocupe. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. O joio não vai conseguir prevalecer contra a tua vida. Quem te plantou te conhece. Quem te plantou te sonda. Quem te plantou te sustenta. O inimigo não vai paralisar o seu crescimento. O inimigo não vai paralisar a tua caminhada. O inimigo não vai paralisar o teu ministério. Você vai voltar a frutificar de uma forma extraordinária, porque o Senhor está visitando os trigos dele nessa noite. Aqueles que estavam paralisados, Deus está dizendo: ei, é noite, é noite, é noite, é noite de voltar a frutificar, é noite de voltar a florescer, é noite de voltar a produzir. Oh, aleluia, aleluia. Primeiros Coríntios 15:33. Quem pode ler enquanto eu bebo água? 1, 2 e 3. Se eu sou trigo, o que é que eu quero com amizade com joio? Joio só vai sugar você. O joio só vai te usar. E quando você não prestar mais, ele te bota de lado. Estava conversando hoje com meu sogro e tem uma árvore no sítio vizinho. E apareceu uma planta interessante que tem a mesma folhagem da árvore. E ela é interessante. Ela não cresceu da raiz para cima, né, para os troncos. Ela foi aparecendo no tronco e ela apareceu nos galhos e foi descendo pelo tronco. E quando ela enraizou, ela começou a sugar da raiz da árvore os nutrientes daquela árvore. A árvore começou a secar as folhas, não deu mais fruto e ela matou a árvore. Tem gente que é assim. O joio, quando encosta perto do trigo, ele tem inveja porque o trigo tem fruto, ele não tem. Ele tem inveja porque o trigo produz e ele não produz. Ele tem inveja porque o trigo tem visibilidade e o joio não tem. E quando o joio encosta no trigo, é para querer esconder, é para querer sugar. Nem todo mundo que se aproxima de você e diz que é seu amigo é. Nem todo mundo que se aproxima de você e às vezes bate nas suas costas é o seu amigo. Tem gente que se aproxima e não tem nada de bom para lhe oferecer. Ele só quer aquilo que você tem para oferecer para ele. Ei, sai fora dessas amizades. É joio querendo lhe paralisar. Conselhos só tem negativo. Às vezes você vem até com algo bom para falar. Olha, eu estou tão feliz, Deus está me abençoando, eu estou produzindo. Aí o joio vem e diz: ei, menina, para com isso. Você está alegrezinha demais. Isso é fogo de palha, daqui a pouco para. É o joio querendo impedir o trabalhar de Deus na sua vida.
Mas eu volto a dizer, o Senhor está falando conosco por intermédio da sua palavra. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Está lhe afastando? Está lhe tirando da presença? Sai fora. É melhor você perder a amizade da terra do que a amizade com Deus. A amizade aqui na terra, quem é amigo verdadeiro, ele fica com você em momentos bons e ruins. Mas o daqui da terra, se quiser ir, vai, daqui a pouco vem outro. Mas o do céu é único, é verdadeiro, não nos abandona, não nos vira as costas, não é interesseiro, não está perto de você pelaquilo que você tem. Ele está perto de você porque reconhece que mesmo você sendo um pobre, miserável, pecador, é importante, é especial para Ele. E Ele vem para te nutrir daquilo que é bom. Olha, versículo de número 27 e 28. Então, indo ter com ele, os servos do pai da família lhe disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Meu Deus. E o pior que não era pouco não, estava cheio. Respondeu-lhes ele, o inimigo que fez isso. Disseram os servos: queres que vamos arrancá-lo? 29 ele diz, porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Você precisa ficar tranquilo, que ninguém vai te arrancar do lugar que Deus lhe colocou. Só teve uma meia dúzia que pegou, mas eu vou repetir mais uma vez. Na terra que Deus te colocou para produzir, ninguém vai te arrancar. Na terra que Deus te colocou para produzir, ninguém vai ser empecilho para o seu crescimento. Na terra que Deus te colocou para produzir, ninguém vai atrapalhar. Deus está dizendo: ei, a terra não é minha, a semente boa não é minha. Quem vai sair não é o trigo, quem vai sair é o joio, mas tem a hora certa. Tem momentos na nossa vida que a gente quer agir do nosso jeito, da nossa maneira. E às vezes a gente nem ora, nem consulta a Deus. Ah, pastor, o que eu faço agora? O que você vai fazer é orar. O que você vai fazer é colocar em oração, no joelho. Porque aquele que lhe plantou, ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós. Passando isso, no capítulo de número 13, versículo 36 ao 43 de Mateus, eu quero lhe convidar para você abrir. Jesus explica a parábola aos seus discípulos. Observe o que diz o versículo de número 36 do capítulo de número 13. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Verso 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Verso 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos de Deus. Cadê as boas sementes aqui de Vida Nova?
E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Verso de número 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó: deixa na mão de Deus, porque na hora certa Deus vai revelar quem é quem. E na hora certa, o joio que estava ali atribulando, Deus vai arrancar, vai lançar no fogo. Ele está te guardando, te sustentando, te protegendo. Não se preocupa, nem gaste energia com joio. Tem gente às vezes que gasta energia com aquilo que não é para gastar. Tem gente às vezes que gasta energia com o que não é para gastar. Tem gente gastando energia com o joio. Deus está dizendo: ei, renove a sua energia orando. Porque do joio quem cuida é Deus, não é você. Às vezes tem gente até que diz: rapaz, será que o pastor não está vendo o joio? Eu posso lhe garantir uma coisa: o pastor pode até não estar vendo, mas Deus está vendo. Ah, será que Deus não revelou para o pastor o joio? Tem coisa que Deus revela, tem coisa que Deus está dizendo: eu vou dando corda. Mas na hora que ele mandar o anjo arrancar, o anjo vem, arranca pela raiz, coloca no fogo, mas o trigo não é contaminado, nem é destruído, porque Deus sabe a hora certa, o tempo certo e o momento certo. Versículo de número 42, para encerrar. E lança alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus tenha misericórdia de nós. O joio tem um destino. E o destino a palavra revela. É fogo, pranto e ranger de dentes. Mas o trigo vai ouvir o Senhor dizer: vinde, bendito do meu Pai. Quantos podem levantar a mão para o céu e glorificar ao Senhor Jesus? Adora Ele por alguns segundos. Adora Ele por alguns segundos. De glória, de aleluia. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Não gaste energia com aquilo que está tentando roubar de você a sua paz, a tua alegria, a tua comunhão com Deus. Coloca no joelho, apresenta ao Pai, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia! Vai chegar a hora, e quando chegar, é iminente. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus amados e queridos irmãos. Que possamos permanecer firmados no centro da vontade do Senhor. E que sejamos trigo. Agora existe um
que tem a capacidade. Porque terminou. O interessante é que há um Deus que tem a capacidade de transformar joio em trigo. É só Ele que pode fazer isso. Alguns de nós aqui poderíamos até em um tempo ser joio, mas Deus lhe transformou em um trigo. E se porventura houver algum joio no nosso meio, Deus está dizendo: eu estou lhe dando a oportunidade para ser trigo. Estou lhe dando a oportunidade para frutificar, para florescer, para ser uma bênção, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e